Olá, amigos, aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência, de Baltazar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 64 e vamos ver dos aforismos 253 até o 256. Nesse vídeo, vamos falar sobre uns temas bem legais, algumas coisas que a gente não trouxe até esse momento. Um dos aforismos, o Baltazar Gracian é super irônico, gente, dá para perceber na sua escrita um certo tom de ironia, e ele fala sobre algo que eu sempre gosto de comentar, principalmente quando eu converso com os meus amigos, que é sobre você falar difícil ou escrever difícil. Isso está mudando, graças a Deus. Eu acredito que no tempo dele era muito mais forte aquela ideia de que se você escreve difícil, ou se você fala difícil, você é um mega intelectual, uma pessoa muito sábia, muito conhecedora das coisas, e a gente sabe que não é bem por aí. Eu, particularmente, penso o contrário. Quanto mais simples a gente consegue ser na nossa fala sem ser simplório, é muito diferente, né? Você ser simples do que você ser simplório. A gente vai falar bastante sobre isso quando chegar nesse aforismo. A gente consegue tocar muito mais as pessoas e a gente consegue transmitir muito mais sabedoria dessa maneira. Eu já falar bastante sobre isso num dos aforismos. Tem um outro que a gente vai ver também, que fala sobre a gente ter um firme propósito na nossa vida. Quando a gente tem um propósito muito enraizado, muito bem estabelecido, a gente não só atrai muitas pessoas boas para a nossa vida, mas também a gente afasta muitas pessoas que só iriam nos importunar, o que o Baltazar chama de pessoas impertinentes. A gente afasta essas pessoas da nossa vida. Ou seja, é muito bom a gente buscar o aprofundamento no autoconhecimento para que a gente tenha um propósito muito sólido, muito bem estabelecido e assim uma vida muito melhor, muito mais dinâmica. Beleza? Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer e chegar para cada vez mais pessoas. É assim que o YouTube funciona, então eu conto com a gentileza de vocês. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, assim mais e mais pessoas vão ter acesso a esses vídeos, beleza, gente? Vamos lá começar pelo 253, diz assim: não se fazer entender facilmente. A maioria não estima aquilo que compreende e venera o que não compreende. Para ter valor, as coisas precisam ser difíceis. Se não o entenderam, o terão em mais alta conta. Para ganhar respeito, mostre-se mais sábio e mais prudente do que seria necessário para o bom interlocutor. Mas faça-o com moderação. Os entendidos valorizam o siso, mas com os demais é bem certa imponência. Mantenha-os decifrando sua mensagem e não lhes dê oportunidade de criticá-lo. Muitos elogiam sem que consigam dizer o que seja. Veneram tudo o que é oculto ou misterioso e elogiam porque ouvem elogiar. Esse aforismo, gente, é genial e a gente percebe o tom de ironia na sua escrita. Aqui ele está falando que a maioria das pessoas venera o que não compreende. Aquilo que é difícil, aquilo que está escrito difícil, ou que é falado de um jeito muito rebuscado, as pessoas não entendem nada, mas elas dizem: nossa, essa pessoa ela é incrível, esse cara é um gênio, essa mulher é genial. Só que se você perguntar para ela assim, mas vem cá, me explica aqui o que foi que essa pessoa lhe falou. Quando você assistiu uma palestra, alguma coisa assim, ou teve uma conversa com fulano, com ciclano, tenta me explicar o que ela disse pra você. Aí o que essas pessoas na maioria das vezes fazem? Elas ficam, eu não sei reproduzir. Eu só achei legal, achei bonito, achei tão interessante aquela pessoa falar bem. Você percebe como ela fala bem? Isso é só o que a gente vê, gente. Chega a ser hilário, né? A pessoa ela não consegue reproduzir nada do que ouviu ou do que ela leu. Será que ela aprendeu alguma coisa? Essa é a grande questão que ele está levantando aqui, o Baltazar Gracian. Se a gente fica só nessa questão estética de algo que foi falado bonito ou foi escrito bonito, até isso eu gosto de trazer à tona, gente, porque na minha opinião, quando você tem uma escrita muito rebuscada principalmente, eu não vejo nada de bonito naquilo. A meu ver, é feio usar um monte de palavras que ninguém nem entende, uns palavrões horríveis. Inclusive tem até grandes autores que eu evito ler, porque tem uma escrita tão rebuscada que, pelo menos pra mim, chega a dar preguiça de ler, gente.
Eu não vou ficar aqui citando exemplos, né? Porque eu sei que tem sempre aquelas pessoas que adoram esses grandes autores que têm uma escrita difícil, rebuscada, mas a gente sabe que isso existe, né? Mas a meu ver, é muito melhor quando você consegue ser simples sem ser simplório. Foi o que eu comentei no comecinho do vídeo. São coisas absolutamente diferentes. Você pode ser simples e não ser simplório. Simplório é quando você simplifica tanto que você não consegue trazer as principais ideias, ligar os pontos principais. Isso daí não, gente. Isso daí também já chega a ser tolice. A gente pode chamar isso de tolice quando você é simplório. Mas quando você é simples, não. A simplicidade, ela vem de você falar de um jeito elegante, de um jeito que qualquer pessoa entenda. Inclusive, gente, grandes palestrantes, grandes escritores da atualidade, eles são quase que unânimes ao dizer uma coisa que eu adoro e que não só eu adoro, como eu levo para a minha própria vida. Eu gosto de colocar isso na prática. Você entende profundamente um conteúdo, alguma coisa que você quer transmitir para os outros, se você consegue mudar a sua linguagem ao ponto de, até mesmo se você for explicar aquilo para uma criança pequena, ela vai conseguir lhe entender. Se você consegue chegar nesse nível, maravilha, você é praticamente um bam naquela coisa que você está querendo explicar, entende? Esses grandes palestrantes, escritores que falam sobre isso, eles são quase unânimes ao falar essa grande verdade. Eu concordo plenamente. Se você consegue explicar para uma criança, alguém muito novinho, que não tem muita experiência, que não tem muita bagagem, e ela consegue lhe entender, maravilha. É sinal de que você domina tal assunto. Se você for falar isso para essas pessoas que escrevem difícil ou que falam muito difícil, eu não vou generalizar, mas acredito que a imensa maioria não vai saber mudar a sua linguagem ao ponto de explicar para uma criança e uma criança entender. E aí fica essa pergunta: quem é realmente essa pessoa incrível, genial, com capacidades extraordinárias? A meu ver, são as pessoas que conseguem ter simplicidade na fala e na escrita e assim atingir muito mais pessoas. Hoje em dia, como eu comentei, graças a Deus isso está mudando bastante. As pessoas elas estão buscando muito mais pessoas que tenham essa sabedoria na simplicidade de falar bem, de falar de uma forma fácil de entender, convincente, gostosa, agradável, e você consiga aprender muito e de uma forma boa, de uma forma que você não precisa ficar quebrando a cabeça e tendo que ficar o tempo todo consultando o dicionário, sabe? Eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso. É mais ou menos essa a proposta desse aforismo. Claro que há muito mais que a gente pode levantar, mas eu quis trazer os principais pontos. Vamos lá para o 254. Não desprezar um mal por ser pequeno, pois ele nunca vem sozinho, mas sempre em cadeia. A exemplo da felicidade, sorte e azar geralmente vão para onde já se encontram, e todos fogem dos azarados e se juntam aos felizardos. Até as pombas, apesar de toda a ingenuidade, voam para a torre mais branca. Ao azarado tudo falta, carece de si mesmo, de sua razão e de qualquer tipo de consolo. Não desperte o azar quando adormecido. Um tropeço não significa nada a princípio, mas a este segue a queda sem rumo, fatal. Pois, assim como ninguém bem é completo, nenhum mal se acaba totalmente. Pois assim como nenhum bem é completo, nenhum mal se acaba totalmente. Para o infortúnio enviado pelo céu, paciência, e para o terreno, prudência. Esse aqui é um aforismo muito simples, muito direto, bem objetivo o que ele está falando aqui. Ele está falando para você não se fixar em desgraças e você não ficar achando que tudo é tipo um complô contra você. Uma das coisas que eu gostei mais dentro desse aforismo é a frase quando ele diz: um tropeço não significa nada a princípio, mas a este segue a queda sem rumo, fatal. Tem pessoas que são tão bitoladas em achar que tudo tem um porquê, que tudo são coisas que estão armando contra elas, que elas ficam num grau de negatividade absurdo. Inclusive, a gente faz até aqui uma ressalva sobre as pessoas que estudam metafísica, né? Estudam assim causas mais psicológicas, mentais para as questões da nossa vida.
Eu sou uma pessoa que estuda metafísica, eu acho isso maravilhoso. Inclusive no meu próprio podcast tem uma série de podcasts que eu falei sobre doenças e suas causas emocionais e tudo mais. Tudo na nossa vida tem porquês, acontece para nos ensinar algo. Mas a gente não pode levar isso para os extremos dos extremos. Se você topa na rua, né, porque você está um pouco distraído, as pessoas às vezes que estudam metafísica, elas são tão bitoladas às vezes que elas chegam a dizer, não, você topou porque aquilo ali é alguma coisa na sua vida que você está sendo orgulhoso, e aí a pessoa vai começar um monte de coisa, um monte de teorizações, sendo que às vezes é só uma topada. Uma topada é só uma topada. Porque você estava distraído, você não olhou para baixo, na hora que você viu tinha lá uma pedrinha, você tropeçou, tudo bem. Isso acontece com todos nós. Às vezes, até mesmo só para a gente ficar um pouco mais alerta, entende? Como a coisa pode ser muito mais simples. Nesse aforismo ele está falando disso, que a gente tenha uma tendência para buscar as coisas mais de positivo. Quando eu estava lendo esse aforismo, eu até me lembrei, gente, é uma dica que eu quero deixar para vocês. Tem uma área da psicologia que ela é brilhante, ela está crescendo bastante nos últimos anos, que é a psicologia positiva. Eu gosto muito de ler sobre a psicologia positiva. Se eu não me engano, é o Martin Seligman, o principal autor que traz ideias sobre essa psicologia, que é a gente pegar os infortúnios da vida e a gente dar um significado bom para eles. Porque na realidade a vida é assim, quando a gente passa por dificuldades, por crises, elas são sempre oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado. Grave essa frase, esse é o tipo de frase para você anotar. Toda crise é uma oportunidade de crescimento. Jamais esqueça disso, esse é o tipo de frase para você gravar no mais profundo da sua alma. Toda crise é uma oportunidade de crescimento. Nesse momento nós estamos passando por uma pandemia que já levou embora milhões de pessoas. E aí a gente fica às vezes só nesse olhar de desgraça, achando que isso é a pior coisa do mundo. Mas se a gente observar com minúcias, tantas coisas que foram maravilhosas que surgiram por conta da pandemia, principalmente desenvolvimentos pessoais, né? Eu inclusive tive muitos desenvolvimentos pessoais por conta da pandemia. Eu já comentei outras vezes, talvez se não fosse a pandemia eu não tivesse iniciado esses vídeos no YouTube e vocês não estariam agora assistindo, tendo essas reflexões, assim como foi comigo. Aconteceu com milhares de pessoas, milhões de pessoas na realidade, que tiveram muitos processos de despertar de consciência, de transições de carreira. Elas estavam super infelizes nos seus trabalhos e passaram a encontrar alguma coisa que realmente fazia muito mais sentido para elas, sabe? Tudo isso aconteceu de forma gigantesca durante a pandemia. Isso é você mudar o foco, é você olhar para as coisas que são mais positivas. Nessa área da psicologia, a psicologia positiva, a gente vê isso com muito mais detalhes, eu diria. Então, fica essa dica para vocês. Basta colocar lá no Google psicologia positiva, vai aparecer zilhões de textos, de artigos, ou mesmo de livros em PDF, caso você queira trazer maiores aprofundamentos. Beleza, gente? Vamos lá pro 255. Saber fazer o bem. Um pouco de cada vez, mas com frequência. Não crie mais obrigações do que lhe possam retribuir. Aquele que muito dá, não dá, vende. Não cobre agradecimentos, pois, vendo-se incapaz de agradecer, o devedor quebra a retribuição. Para perder amigos, basta obrigá-los demais. Para não ter de pagar o favor, se afastam, transformando-se em inimigos. O ídolo não quer ver o escultor que o lavrou, e aquele que recebe um favor prefere não ver os olhos do benfeitor. Portanto, aprenda esta sutil lição sobre dar, que custe pouco e se deseje muito, para que se aprecie mais. Essa última frase é maravilhosa. Aprenda essa sutil lição sobre dar, que custe pouco e se deseje muito, para que se aprecie mais. Aqui ele está falando sobre, tem uma certa ligação com o aforismo anterior, da gente ver as coisas boas da vida, a gente buscar a simplicidade. As melhores coisas da vida, gente, elas custam pouco, ou elas são mesmo até de graça. Tem uma música super conhecida do Marcelo Genesi,
que ele fala sobre isso, que o melhor da vida é de graça. Talvez você conheça essa música, e é bem por aí mesmo. Quando a gente busca agradecer, trabalhar muito a questão da gratidão na nossa vida, tudo flui melhor. Essa ideia dele de saber fazer o bem é isso, a gente trabalhar todos os dias a gratidão dentro de nós. Sempre que eu falo sobre a gratidão, me vem em mente um dos princípios mais básicos atrelados à gratidão, de que ela tem o poder imenso de abrir portas na nossa vida. Experimente isso na sua vida para você ver. Quanto mais você exerce no seu dia a dia a gratidão por tudo que lhe acontece, mesmo as coisas aparentemente negativas, muitas coisas boas vão surgir dali. Muitas portas vão se abrir de amizade, de relacionamentos bons, de oportunidade de emprego, de conhecimentos que vão chegar até você. Tudo isso, quanto mais você exerce a gratidão, isso vai acontecendo. Aqui ele está falando sobre aqueles amigos, né? Ele faz esse levantamento, ele fala daqueles amigos que não tem essa coisa da gratidão, elas vivem muito de forma sisuda, de uma forma assim que cobra demais, e isso é exatamente o oposto da gratidão. Em vez de você crescer, de você melhorar de vida, você vai se tornar uma pessoa extremamente chata, extremamente ruim de se conviver. Quando eu estava lendo isso daqui, até me lembrei daquelas pessoas que são absolutamente sem noção e que às vezes por morar longe, alguma coisa assim, elas cobram que você tenha presença na vida delas. Eu acredito que quase a totalidade de vocês já vivenciou isso. Algum amigo ou amiga sua que mora muito longe, quando você, enfim, de alguma forma entra em contato, seja por uma mensagem de Instagram, de Facebook, ou ligue, a pessoa antes de dizer, oh, que maravilha que você ligou, que coisa boa falar com você, ela já vai logo dizendo, parece que não lembra mais dos amigos, você esqueceu de mim, não foi? Você nunca mais fala, agora é importante, agora você é uma pessoa famosa, não quer mais saber dos outros, dos velhos amigos. Percebe como tem pessoas que são extremamente chatas, elas ficam cobrando que você ligue, que você tenha presença. Mas e a parte delas? Será que elas estão fazendo algum movimento nesse sentido também? De ter algum esforço de ter mais proximidade? Ele está falando sobre isso, que você agradeça, mesmo aqueles amigos que passam muito tempo sem lhe ver, sem falar com você. Eu, inclusive, eu penso nas amizades verdadeiras e profundas dessa forma. Os nossos melhores amigos, os nossos maiores amigos, são aqueles que não ficam nessa cobrança de presença, de que você fale com eles tantas vezes por ano, tantas vezes por mês. Parece uma coisa assim de cobrança de boleto, gente. Percebe como é uma coisa maluca? Os verdadeiros amigos, eles não estão nem aí se você passa um mês, se você passa um ano sem falar com eles. Quando vocês se reencontram, quando existe seja uma conversa, seja um encontro real com a pessoa, é como se fosse igual da última vez que vocês se viram. Maravilha, de alegria, de conversas fluidas. Isso é uma verdadeira amizade. Eu agradeço por ter amigos assim. Eu tenho às vezes amigos que eu passo 6 meses sem falar, às vezes quase um ano sem falar, mas quando a gente se reencontra ou se fala por telefone, por mensagem, é uma maravilha. A gente tem essa conversa fluida, essa conversa gostosa, expressando essa saudade. Isso é que é o bom, gente. A gente precisa buscar isso na nossa vida. Para que a gente consiga tudo isso, qual o caminho? Exercermos a gratidão todos os dias. A gratidão, ela abre muitas portas nas mais diversas áreas e setores da nossa vida. Nunca esqueçamos disso. Vamos lá para o 256 para a gente concluir o vídeo de hoje. Está prevenido contra os grosseiros, os teimosos, os presunçosos e todos os tipos de tolos. Existem muitos deles e a prudência está em evitá-los. Arme-se de propósitos diariamente ante o espelho de sua prudência e assim vencerá os lances da tolice. Fique de sobreaviso e não exponha a sua reputação em ocorrências vulgares. Aqueles que estiverem munidos de bom senso não são atacados pela impertinência. Acertar o rumo no trato humano é difícil, por estar cheio de escolhas protuberantes em que nossa reputação corre riscos. O mais seguro é alterar o curso apelando para a astúcia de Ulisses. Eis
porque tem muito valor o descuido fingido e, acima de tudo, valha-se de cortesia, o caminho mais curto para ficar longe das complicações. Aqui ele está falando, gente, sobre você ter um propósito muito firme na sua vida. E aí quando você faz isso, acontecem duas coisas, como eu comentei lá no comecinho do vídeo. Você vai evitar essas pessoas chatas, presunçosas, grosseiras, impertinentes, como ele diz aqui nesse aforismo, e você vai atrair da vida pessoas magníficas, pessoas que elas vão contribuir para que você amplie ainda mais o seu propósito, para que você atinja cada vez mais pessoas com aquilo que você veio para realizar no mundo, percebe? Mas para isso, qual é o caminho? Autoconhecimento, como sempre. A gente precisa mergulhar no autoconhecimento para a gente ter um propósito de vida muito firme, muito sólido, e assim a gente atrair o melhor da vida. E aí ele fala sobre essa questão da cortesia. A melhor coisa é quando você está diante dessas pessoas que são presunçosas, grosseiras, teimosas, impertinentes. A melhor forma é você tratá-las bem, tratá-las com respeito, com carinho, mas não ter uma maior proximidade, não ter intimidade. Você não buscar isso, porque elas vão só lhe puxar para trás. E você está querendo evoluir, você está querendo crescer. Essas pessoas assim, elas buscam você muitas vezes só para lhe sugar, entende? E aí não adianta você querer ter aquela, como a gente brinca às vezes, né? Aquela síndrome de Madre Teresa, de achar que você vai transformar as pessoas, vai fazê-las mudar de vida. Muitas vezes isso não acontece, você vai só se desgastar. E aí a melhor coisa é ser educado, ser gentil, mas cada um buscar a sua tribo, como se diz. Eu quero ter a minha tribo, você certamente quer ter a sua tribo, e a gente consegue isso como? Se aperfeiçoando no si mesmo, buscando cada vez mais esse encontro consigo próprio, desenvolvendo assim um grande propósito, um propósito muito firme, e seguir nele. Dessa forma a gente vai cada vez mais atrair coisas boas da vida, melhores oportunidades, mais aprendizado, mais crescimento. E isso, querendo ou não, a gente pode parecer meio contraditório, querendo ou não, quando a gente segue por aí, o que a gente faz acaba respingando nessas pessoas que são grosseiras, teimosas, presunçosas, impertinentes, porque de alguma forma essa nossa luz chega nelas. E aí esse é o caminho, a meu ver, a melhor forma é essa, de você ensinar pelo exemplo. Você sendo um exemplo de retidão, um exemplo de alguém feliz, realizado, pleno, essa sua luz ela vai reverberar, e essas pessoas que têm essa coisa da impertinência, pode chegar nelas de alguma forma essa luz, e elas, quem sabe, no tempo delas, no seu próprio processo, elas irem também adquirindo um pouco mais de discernimento, de sabedoria, de retidão, de amor, de propósito, de compaixão, uma série de valores e virtudes, como a gente falou ao longo de todos esses vídeos. Isso é possível desde que a gente tenha isso muito firme, esse propósito muito firme no nosso interior. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado das reflexões desse vídeo, como sempre, bem amplas, bem úteis para a nossa vida. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal, quem ainda não está inscrito, e ficarem atentos para os próximos vídeos, as atualizações. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.